Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Olha só, hoje nós vamos comentar a vida de uma pessoa que marcou a história de uma forma hilária. Bem sugestivo, né? O nome dele é Santo Hilário de Poitiers. Ele era francês, lá, né, na tribo dos francos, lá dos bárbaros. Ele nasceu por volta do século IV, 300 e alguma coisa, morreu em 367. Ele, Santo Hilário, ele teve uma vida exemplar. Ele fez um apostolado muito especial, a ponto de, mesmo sendo casado, foi chamado a ser bispo. Ele teve que deixar a família, ele aceitou o chamado episcopal e lá no final da vida dele, ele celebrou o casamento da filha e a esposa dele entrou para o convento. Ele levou uma vida muito santa, muito austera, na linha assim de combate, de dedicação e de entrega, né? Ele não foi um eremita, mas ele sofreu pelo combate que ele fazia contra os arianos, que conta-se que foi uma das piores heresias da história da igreja. Ele teve um combate muito grande com os arianos e sofreu por conta disso, porque se vocês pararem para ver, o mal ele tem uma jogada de uma forma muito sorrateira. Não é à toa que a serpente é tida como o animal mais asqueroso e símbolo de maldade. Por que isso? Porque o mal ele tem uma forma de agir, um modo de atuar, que ele não chega com a grandeza, ele não chega com imponência, porque ele não tem como se impor através da tirania. E o que os arianos fizeram? Olha só, os arianos, para vocês terem ideia, a igreja foi liberta e ele começou a fazer apostolado e ele percebeu essa heresia na época, eles falavam contra a unidade e trindade de Deus, falavam que Jesus Cristo não era Deus. Enfim, cada dia eles inventavam, achavam algum ponto para poder ferir a fé cristã e descontradizer o que os evangelistas narram e, sobretudo, dar uma interpretação errada de quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Hilário começou a fazer um corre lá na região dele onde ele vivia, e foi junto ao imperador, inclusive uma certa vez. Conta aqui certinho a história dele. Eu não vou narrar a história toda, porque é mais importante do que a história. Eu quero tirar daí uma reflexão, né? O imperador Constantino, inclusive, foi logo que a igreja foi liberta. Ele foi junto ao imperador para se retratar, porque mentiram sobre ele, falaram que ele tinha dito uma coisa que ele não tinha dito, mas o fato é que o mal tem uma forma de agir que ele coloca muitas vezes o bem como errado. Isso foram as heresias. As heresias entraram dentro da igreja e de dentro de algo bom ela deturpou algo aqui que lá na frente a consequência é muito grave. Só para vocês terem ideia, olha que interessante, o Dr. Plínio falava uma coisa bem assim. Ele falava assim, a pior situação em que alguém pode sofrer em matéria de fé é quando o Espírito Santo, né, dita algo e o demônio se associa à ação do Espírito Santo. Quando o demônio consegue se associar à ação do Espírito Santo, há ali algo assim diabolicamente terrível. E a gente vê muito isso. Às vezes tem pessoas que pegam pontos bons, coisas boas, e utilizam aquilo para fazer o mal ou simplesmente cumprir com o seu próprio egoísmo. Eu conheço pessoas assim, presidentes de instituições, eu conheço gente que faz apostolado, às vezes de dentro da igreja, mas o quanto a gente vê isso, gente no funcionalismo público, gente aproveitando de cargos, aproveitando de circunstâncias para poder satisfazer o próprio ego. Nada mais é do que a pessoa tá cumprindo de certa forma o que os arianos pregaram, né? Então, o que eu quero deixar essa mensagem hoje é a gente refletir, ver um pouco da história de Santo Hilário e tirar um proveito para a gente. Não é simplesmente olhar a história dele e rezar ele com algo meio... Porque tem muito disso, eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que às vezes usam da vida de um santo
somente com algo meio como um amuleto e rezar, ele é santo, então eu vou rezar para ele. Não é bem assim. Deus, ele usa os seus carismas e seus dons para fazer com que, para formar, para nos dar ali um amparo, né, para a gente poder caminhar melhor no rumo da perfeição, no rumo do céu, no rumo do bem. Inclusive, se diz isso, né? A igreja explica isso, que o carisma é um benefício dado em função de terceiros, não é em função da própria pessoa. Então, o carisma de Santo Hilário a gente via que era combater de uma forma íntegra, de uma forma pessoal. Pessoal que eu digo é que ele era, e porque ele tinha essa virtude, porque ele tinha esse modo de ser, ele conseguia fazer o objetivo dele, né? Então, a gente vê na história dele uma coisa que é daí que eu quero tirar o âmago de tudo que nós queremos meditar aqui hoje. Ele, junto de São Martinho na época, para combater os arianos, sabe o que eles fizeram? Eles fundaram, São Martinho fundou um mosteiro. A gente pensa assim, mas fundar um mosteiro para combater uma heresia? Por quê? O mal não se vence aqui. Aqui, ó. A gente muitas vezes acha que o mal a gente vence aqui, né? É no esforço, é na luta, é na porrada, e não é. O mal a gente se vence aqui, ó. É aqui dentro do coração que a gente vence o mal. Eu digo isso, eu não lembro agora que santo que falava, São Luís, se eu não me engano, ele falava assim, que Nossa Senhora dava mais glória a Deus abrindo a maçaneta de uma porta do que São Lourenço mártir queimando na grelha. A medida da dor, a intensidade da dor, não gera propriedade e força no vínculo com Deus e na propriedade daquilo que você quer fazer. Não tem, a mera dor não causa de si um efeito impactante de uma forma geral. Porque se fosse assim, vamos dizer que a dor seja algo, a dor física, ela seja algo que tenha um grande valor por si só. Por exemplo, então quer dizer que a mãe de mais filhos, se fosse assim, né? A mãe de muitos filhos, ela por natureza, ela deveria ser uma mãe muito mais grandiosa do que a mãe de um filho só. Porque ela sofreu mais. Só analisando esse aspecto. E a gente vê que não é bem assim. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, vocês sabem que não é assim. Mas por que isso não é assim? Porque ser mãe, ter mais propriedade pela maternidade, não é um ato de ter mais dor, passar por mais dores ou não. O que gera a maternidade em si é o princípio de doar-se, de querer o melhor, de despretensão, de generosidade. Isso sim são virtudes muito mais próprias a uma mãe do que meramente, não dizendo que isso é mero, né, assim, mas não meramente a dor física, que já é algo atroz, né? Uma dor que se assemelha à dor da morte. Então, vamos meditar hoje esse ponto. Para vencer o mal, a gente tem que usar isso aqui. Nós temos que ganhar a guerra aqui dentro. É daqui que vai sair os cantos, é daqui que vai sair as orações, é daqui que vai sair os trabalhos, é daqui de dentro que vai sair o esforço, certo? Então, vamos pedir a Deus que nos dê um coração puro, um coração grandioso e, sobretudo, um coração muito profundo. Que assim como o Santo Hilário fez esse retiro, esse mosteiro, e colocou pessoas ali em retiro para poder amar verdadeiramente a Deus e dali saírem boas ideias, daí saírem boas intenções. Assim como o Santo Hilário e São Martinho fizeram isso, vamos pedir a Deus, a Nossa Senhora, que nos dê a graça de vivermos uma vida de recolhimento dentro de tudo que a gente tem que fazer. Porque o recolhimento, ele não necessariamente ele exige da pessoa que a pessoa não faça mais nada. O recolhimento é o quê? É algo que está guardado. Você tem que ter algo guardado aqui dentro.
Isso é um recolhimento. Então, vamos viver uma vida de recolhimento para que daqui de dentro a gente consiga tirar algo melhor para darmos ao nosso próximo, à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos alunos, às pessoas com quem convivem conosco. Certo? Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É uma breve reflexão de viver aqui dentro, recolher-se aqui dentro, para transformar isso em obras, correto? Então, faça aí a sua inscrição, deixa seu like para ajudar o canal. Bem aí embaixo aí tem a inscrição, clica ali e se inscreva. Isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo. Mande pelo WhatsApp para alguém, mande pelo Instagram para alguém, certo? Assim vai ajudar a gente a crescer o canal e a gente poder fazer esse trabalho missionário aí. Tá bom, galera? Valeu, até mais, hein?